Muito bom dia, bom dia, rapaziada. Vocês estão bom? Tá bom? Como vocês estão? Bom dia, Do tudo lado? certo, tudo certo. Ô, Tudo suave. bem? Tudo bem. Não, então vamos falar aqui da Guerra Fria, entendeu? Fazer uma conversinha sadia, aquela conversinha saudável. Aquele trabalhinho, né? Pra desembolsar aquela boa nota, né? Desembolsar, não é dinheiro, mas tudo bem, vamos nessa, né? Não, então, tá acontecendo umas paradas meio estranhas, uma parada meio diferente. Não tão diferente, porque já aconteceu isso, né, ao longo da nossa história humana, né? Mas tá acontecendo algo. Tá retomando algo que já se sucedeu. Possivelmente está se retomando, não é mesmo? Seria a Guerra Fria 2.0. E, mano, esse meio que conflito, meio que ideológico assim, entre Estados Unidos e China. O que vocês acham que pode acontecer aí? Bom, com todo esse conflito que está surgindo aí, né, dos Estados Unidos, com a Rússia, com a China, né, falei errado, me desculpe, mas cada um está tentando derrubar, né, o outro país de uma forma, na economia, né, do país, os Estados Unidos tentando derrubar a economia chinesa, a China tentando derrubar a economia americana. Mas a China, né, eles têm em mente, né, que como as eleições americanas estão chegando, né, eles têm em mente que quando trocar o presidente, assim, né, dos Estados Unidos, que pode dar uma aliviada na situação, né, aliviada na tensão que eles estão vivendo, mas se não aliviar e eles acabarem entrando em um confronto armado, vai ser uma grande perda para ambos os países, né? Porque vai se tornar um caos mundial e os dois países vão perder muita gente, tal, vão ocorrer muitas mortes e vai abalar o mundo inteiro, né? Podemos dizer. Essa é a minha Sim, opinião. sim. É o que eu Bom, penso sobre. para quem não sabe, né? Para quem tá chegando agora nessa, nessas ideias, os Estados Unidos ele resolveu fechar um consulado chinês que estava em Houston, lá no Texas, e nisso causou uma forte intriga, né, entre os chineses, falando, não, que estavam pensando em cortar as Sim. ligações com os Estados Unidos, que eles estavam assim, Falam juntinho, até em né, porque a economia retaliações, tá né? toda... Exatamente, estava tudo interligado, porque a economia ela tem que estar interligada, certo? As duas potências Sim. mundiais elas têm que estar unidas. Mas depois que ele fez isso, eles pensaram até, talvez a gente até feche os consulados aqui que tem no território chinês, porque, né, fechado do nosso, os caras tão loucos. Mas por que os Estados Unidos fez isso, você me pergunta? Ah, obviamente porque eles acharam que como tava tendo uma espionagenzinha ali, né? Cyberataques, né? Eles acusaram O a China por cyberataques, cyberataques. exatamente. Mas aí, rapaziada, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham que pode acontecer, tá ligado? Eu acho Vocês acham que que, isso pode dar um ruim, pode ter conflito armado? O que vocês acham? se continuar do jeito que tá, provavelmente vai ter um conflito armado. Bem provável, porque o presidente americano lá, provavelmente ele acusou a China sem muitas provas, sabe? E também teve casos dele falando sobre, tipo, acusando a China e, como você disse, eles fecharam lá o consulado chinês no território americano e isso, querendo ou não, é uma afronta, sabe? Pro, pros chineses. Então, tipo, se continuar no nível que tá indo, eu acho que vai poder sim ocorrer uma guerra aí. E caso ocorra Certo, essa guerra certo. aí, uma das coisas muito ruins que vai abalar a economia mundialmente de todos os países, porque a gente compra também aqui, por exemplo, aqui no Brasil, a gente compra muita coisa que vem lá da China, a gente compra muita coisa que vem lá dos Estados Unidos e caso dê um conflito entre os dois, eu acho que vai acabar afetando muito a economia, porque os dois são uns países muito importantes para nós, tá ligado? Então, E Sim, também, sim. se for conflito armado, não vai ser igual Primeira e Segunda Guerra, não, mano. O estrago vai ser muito maior. Porque como Exatamente. houve a evolução da tecnologia, as bombas
ficaram 3 vezes mais potentes, sabe? Então, muitas pessoas vão morrer, provavelmente países vão acabar por completo, sabe? Por 3, 4 bombas, sabe? Então, provavelmente se com o poder militar que a gente está tendo hoje e o, a ganância que o humano tem hoje em dia, se uma bomba cair, vai provavelmente acabar o mundo, velho. Sim. Victor, mas eu discordo, assim, porque considerando tudo que está acontecendo agora, eu acho que caso ocorresse algum conflito armado, eu acho que seria algo mais concentrado em algum lugar, assim, porque os países, eles têm muito em mente todo o mal que pode acontecer caso, sei lá, uma terceira guerra mundial acontecesse, vamos supor assim, né? Então, eu acho que é mais difícil disso acontecer, sem contar que a China e os Estados Unidos, eles são muito ligados economicamente, né? Eles são interdependentes, então eu acho que alguma dessas relações deve importar mais do que um conflito armado, pelo menos hoje em dia, sabe? Agora. Sim, eu também acho muito improvável de acontecer um conflito armado, até porque eles sabem os estragos que isso pode acontecer e também não é positivo para nenhum dos lados. Ainda mais que os dois lados, eles não são que nem na Guerra Fria, a primeira que teve. Porque a Primeira Guerra Fria era extremamente os polos, tá ligado? Um era o capitalismo, outro era o socialismo, mas meio que hoje em dia os dois andam meio em conjunto, tá ligado? Que nem a China, por exemplo. Ela diz ser socialista, certo? Mas ela também anda no, pelo menos na sua economia, muito com o capitalismo investido nela, entendeu? Então, tipo, não seria muito bem uma guerra fria induzida assim nos polos, tá ligado? Então, eu acho muito difícil o conflito armado, exatamente pelo conceito que sabemos do que pode acontecer caso tenha um conflito armado e ver que não é positivo para nenhum dos lados. A única coisa que é positivo, que aconteceu para os Estados Unidos ser positivo, é ele chegar no final da guerra assim, acabar com o lado que estava perdendo e assim lucrar com isso. Só que no caso ele tá um dos papéis-chave dessa guerra. Então eu acho muito difícil ganhar um conflito armado, ainda mais sabendo dos interesses de ambos os lados. E é isso, eu também concordo com a Carlinha, se tivessem seriam em locais concentrados, mas também se ocorresse em lugares concentrados, acho que ia gerar um negócio mais mundial. E também, se tratando de negócio mundial, vai naquela linha dos aliados, né? O que vocês acham que, por exemplo, possivelmente, se Exatamente. ocorrer essa Guerra Fria, o que aconteceria com o Brasil? Eu Vocês acham que eles iam seguir mais o lado da China? Acho que ia seguir mais o lado dos acho Estados que o Unidos? O Brasil que vocês acham? seguiria o lado dos Estados Unidos. Também acho. Tanto que o, o nosso presidente, ele já foi várias vezes para lá, ele fica em contato direto com o Trump. Então, eu acho que então por isso que eu acho que se tornaria algo global, que se tipo seria muita perda, porque começaria como a Carla falou, um conflito mais concentrado, mas depois que eles um lado ia perder, depois ia ganhar e ficaria nisso, um perde ganha, os aliados iam se intrometer e ia virar uma briga generalizada, sabe? Então por isso que eu acho que haveria muitas perdas, sabe? Não é nem porque se ficar só entre Estados Unidos e a China, realmente eu acho que eles não vão fazer tanto estrago assim. Aí vai ser só em locais concentrados mesmo, mas obviamente os aliados vão se intrometer, sabe? Vai formar lados opostos e brigarem entre si até uma hora que, tipo, tiver os dois lados muito fracos, sabe? Então, por isso que eu acho que vai virar uma guerra armada. Bom, eu particularmente, eu não sei dizer para que lado o Brasil iria, até porque ele tem muita ligação econômica com a China, principalmente de exportação de seus recursos primários, por exemplo, soja, essas coisas.
Até mais também matéria-prima, como nióbio, níquel, essas coisas. Então eu acho muito difícil saber com quem o Brasil iria se aliar. Até porque, como vai ter essas novas eleições nos Estados Unidos, um novo candidato, que ele era esse vice-presidente do Barack Obama, se não me engano, ele falou que como o, o atual governo está se comportando de um jeito, os Estados Unidos ele meio que quer meio que estreitar essas relações com o Brasil, porque eles não concordam de muitas formas que o atual governo está fazendo. Então, possivelmente, possa ser que o Brasil seja mais voltado à China, por mais que seja meio ilógico isso, porque os Estados Unidos e o Brasil sempre tiveram uma ligação muito grande. Mas aí queria saber a opinião dos outros, o que vocês acham que poderia acontecer. Então, eu acho que assim, mesmo com toda a influência política que os Estados Unidos têm no Brasil, né, principalmente com o governo atual, eu acho que o Brasil faria de outra forma, assim, né, ele não ficaria alinhado a um dos lados, então acho que ele faria como ele já fez outras vezes, que é o que ele tentaria se beneficiar de alguma forma desse conflito, sabe? Sem deixar claro de qual lado ele tá, justamente porque ele, né, justamente por conta dessa influência política e por conta da parte econômica com a China, que é muito forte. Eu também concordo aí com a opinião da Carlinha. Eu acho que é exatamente isso daí que ela falou. Eu também, como o Muriel disse, né? O vice-presidente do Obama na época, né, que agora está se candidatando, e tá ganhando muita fama, né? E a intenção de voto dele tá subindo. Talvez ele até chegue a ultrapassar o Trump, né? E como ele disse que ele quer cortar relações assim com o Brasil, eu acho que o Brasil não se aliaria aos Estados Unidos, não. Eu acho que seria mais provável o Brasil se aliar à China. Realmente, se mudar o presidente, acho que o Brasil não vai se aliar aos Estados Unidos, porque como o Moral disse, ele quer estreitar a, a aliança com a gente. Mas se o presidente continuar, eu tenho quase certeza que o Brasil vai se aliar aos Estados Unidos. Aí a gente tem que ver o que pode acontecer, né? Mas uma coisa que eu fico me perguntando, me questionando às vezes, é se realmente uma nova guerra pode se formar. Porque, por exemplo, nos momentos mais antigos que aconteceram essas guerras, esses conflitos, meio que tinha muitos polos ideológicos. Hoje a gente vê que esses polos realmente estão se formando. Só que a cada passo tecnológico que a gente vê, que a gente está tendo, querendo ou não, uma troca de ideias mais rápida, uma troca de informação, uma comunicação cada vez maior em todos os lugares do mundo, eu acho bem difícil uma nova guerra acontecer, assim, de fato, porque o problema das outras guerras foi exatamente essa falta de comunicação, tá ligado? Essa falta de informação do que acontecia do outro lado da história. Por exemplo, digamos assim, se a internet tivesse sido como é hoje, na época da Primeira e da Segunda Guerra, vocês acham que realmente teria acontecido as duas guerras? Eu, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que não. Acho que as coisas seriam resolvidas de outra forma. Por exemplo, o povo, eu acho que ela não ficaria tão alienado, assim, ou se ficasse uma outra parte do povo totalmente ia ficar reprimida, isso, tá ligado? Que nem o nazismo, por exemplo. O nazismo eu acho que não teria vingado tanto se essa época de internet tivesse acontecido, tá ligado? Ele ia parar e pensar, mano, isso é totalmente errado, entendeu? Eu não sei, eu Sim, queria mas, ouvir a opinião de vocês. mas acho que a questão nem é tanto a internet, mas sim o que as pessoas da época pensavam, né? Então, tipo, as pessoas daquela época eram muito extremistas, tanto de esquerda quanto de direita. E então, hoje em dia, tem pessoas que não são tão extremas assim. Então, acho que não é só a questão da internet que ajudaria a não ter uma guerra hoje em dia, e sim a mentalidade das pessoas hoje, sabe? As pessoas sabem o que elas percebem mais o que é certo e o que é errado pela questão social em si, sabe? Agora, acho que naquela época não tinha tanto isso, sabe?
Eu acho que Eu também isso acho. também era muito influenciado por essa falta de troca de informação, entendeu? Essa por informação facilitada que nós temos hoje. Porque a gente realmente analisa os dois lados da história, tá ligado? Isso meio que faz a gente ficar ou de um lado ou de outro, ou mesclado, tanto faz, depende de pessoa a pessoa. Só que isso naquela época não era tão facilitado assim. Para a notícia até chegar às pessoas demorava um certo tempo. Hoje, para chegar até a gente instantaneamente, a gente aborda assim qualquer assunto e fala, isso eu concordo, isso eu não concordo. A opinião é meio que imediata. Naquela época, ficava tanto tempo martelando nas pessoas, como era uma coisa nova, por exemplo, a propaganda, assim, meio que instigada na mente das pessoas, elas meio que absorviam isso direto, entendeu? E como a gente já está acostumado a esse meio, a gente meio que tem um filtro para isso. Então, por isso que eu acho que, tipo, se naquela época tivesse a internet, se eles já tivessem acostumados com esse mundo, possivelmente as duas guerras não teriam acontecido, sabe? Sim. Eu E, acho mas, que. Eita. Eu acho não, que pode falar, pode falar. a globalização acabou ligando muito os países e hoje em dia acho que é mais difícil de um país escolher um lado para fortalecer, sabe? Então, eu acho que a questão da internet, todas essas coisas assim da tecnologia deixam essa questão do polo, de escolher um polo ideológico caso uma guerra acontecesse, muito mais difícil. Então, eu acho que as chances de uma Segunda Guerra Fria acontecer são pouco prováveis. Eu também acho. E sobre a influência da internet, que o Muriel falou nos meios de comunicação, e que o Silva também falou da mentalidade das pessoas na época, eu acho mais difícil acontecer uma guerra atualmente, porque as pessoas viram o que aconteceram nas guerras anteriores, né, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, elas viram, elas viram, tipo, o prejuízo que deu, sabe? E acho que pensando nisso seria muito difícil de ocorrer isso de novo, entendeu? Sim, acho que elas viram que o escravo e quantas vidas se perderam com pouco, entre aspas, poder militar. Agora, tipo, hoje tem bomba de hidrogênio, tem bombas nucleares, tem muita coisa que pode destruir 3 vezes mais do que destruiu naquela época. Então, acho que pensando nisso, as pessoas não querem uma outra guerra. Tem bombas que destrói São Paulo inteira, praticamente. Então, isso que assusta o para ter uma nova guerra. Certo, certo. Mas então, o que vocês acham que pode acontecer nesses novos capítulos? Vocês acham que essas relações entre China e Estados Unidos podem realmente ficar cada vez mais estreitas ou acha que pode tudo se resolver? O que vocês acham que pode acontecer Minha daqui para opinião é frente? que se manter o presidente Trump pode dar muito ruim, sabe? Não em questão de guerra, tirando essa parte, mas em questão economicamente. Então, eu acho que pode haver um conflito armado mais para frente. Mas se trocar, acho que eles vão se acertar e vai voltar tudo ao normal. Pelo que eu vi, eu tava dando uma visualizada hoje e eu vi que a China ela não estava querendo que acontecesse essa Segunda Guerra Fria, pelo que ela disse. Ela não deu muito depoimento sobre isso, mas ela falou que não queria que não quer que ocorra isso, tá ligado? Só que infelizmente está acontecendo muito pelos Estados Unidos também está desconfiando da China, como por exemplo um aplicativo muito famoso que é o TikTok, tá ligado? Eles estão querendo proibir o TikTok lá nos Estados Unidos porque não tem nenhuma empresa que produz lá nos Estados Unidos. Então, é meio que muito por causa da não confiar um no outro, tá ligado? Ainda mais pelo fato que eles falaram que rouba as informações pessoais mesmo. Eles disseram isso, né? Mas eu acho que caso troque o presidente dos Estados Unidos, a China e os Estados Unidos eles conseguem se acertar assim, sem ter um conflito armado, sem ter muita discussão assim. É o que eu penso. É que com a pandemia também tudo ficou muito mais alarmante, assim, né? Mas eu acho que conforme for passando,
eu acho que vai normalizando, sem contar que tudo depende das eleições de agora, né? E considerando tudo que o governo atual lá dos Estados Unidos faz, de sempre, não só esse governo, mas alguns anteriores também, eles visam muito de estar sempre ali em primeiro lugar e estar sempre nos locais onde eles conseguem se favorecer. Eu acho que a partir do momento que eles perceberem que isso também pode prejudicar eles de alguma forma, pode ser que eles acabem com isso, né? Ou pode ser que eles continuem também, depende muito das novas eleições e tudo mais. Sim, sim. Eu sinceramente acho que não vai acontecer. Possivelmente isso vai meio que ficando na calmaria, vai esfriar, exatamente pelo motivo que na evolução que estamos, tanto de pensamento quanto, por mais que algumas pessoas realmente e alguns representantes ainda estejam com um pensamento muito arcaico, a maioria das pessoas estão evoluindo, estão criando um pensamento social mais contemporâneo e eficiente, entendeu? Algo que seja mais conscientizador para nossa humanidade. Mas digamos que acontecesse a Guerra Fria, qual é o cenário que vocês enxergam que estaria acontecendo? Vocês acham que ocorreria uma nova corrida espacial, umas inovações tecnológicas de ambos lados? O que vocês acham que poderia acontecer caso estivesse numa nova Guerra Fria? Eu acho que primeiramente os produtos dos mercados, essas coisas iriam aumentar muito o preço por conta disso. Ah, É, eu acho que assim, com o tempo, né? É porque os Estados Unidos sempre foi muito de querer sempre estar em primeiro lugar em todas as questões, mas principalmente agora com a questão da corrida da vacina, né? Que tá todo mundo tentando achar uma solução, né, para essa pandemia. Então, acho que sim, que toda essa questão de ter mais desenvolvimento e aumentar, assim, né, mais ainda, né? Então, eu acho que sim. Certo, certo. Então, eu acho que teria uma diferença econômica, sim, provavelmente subir a inflação. Vocês acham que seria instaurada sim, uma crise mundial, assim? acho que sim, acho que sim. Eu Também também acho. acredito que sim. Acho que porque se começasse com isso, muitos países não iam exportar para os aliados, sabe? Tipo, acho que a China não iria exportar as coisas mais para o Brasil, por exemplo, porque o Brasil seria aliado dos Estados Unidos, sabe? Então, acho que os produtos chineses que tenham aqui levarão muito preço, sabe? Então, seria o período de guerra, né? Bom, o que aconteceu, por exemplo, na Primeira Guerra Fria foi aquela demonstração, aquela imensa propaganda que ambos os lados tinham, tipo, nossa, eu tenho bombas nucleares, tenho armamento nuclear, eu estou avançando tecnologicamente, eu estou fazendo foguete, chegando ao espaço, que nem a União Soviética, por exemplo, ela foi a primeira a sair da Terra e chegar no espaço. Os Estados Unidos, por sua vez, vendo isso, fez o quê? Foi lá e lançou o homem à Lua. Por mais que muitas pessoas achem que isso foi um ato conspiratório, que na real nunca aconteceu, o que sabemos, assim, de fato até então, é que o homem foi à Lua. Então, o que eu acho é que a NASA, por exemplo, achar vida em outro lugar e divulgar assim. Aí a China respondendo, falando que achou um lugar habitável assim na Terra, fora, sei lá, próximo do nosso sistema solar. Algo assim, lançando uns negócios pá, pá, pá. É algo que eu acho que seja muito possível de acontecer para demonstrar que seu lado é o mais poderoso. Porque isso é geralmente a raiz do conflito e o que é sua essência entre si. Divulgar quem é o mais poderoso. Porque os Estados Unidos tem
tem aquela alminha, né, de querer sempre ser o superior em tudo, sempre ser aquela potência em todas as coisas, então ele não vai deixar barato, e muito menos a China, que está alavancando extraordinariamente. Então acho possível que isso aconteceria, e cada vez tem uma maior divulgação de suas coisas, e se acontecesse, possivelmente, mais essas coisas conspiratórias surgiriam. E eu acho. Alguém gostaria de trazer mais algum ponto? Falar mais alguma coisa? Da Não, minha acho que a gente parte, já. eu já falei tudo que eu É, pensava sobre o assunto. não sei Ah, eu não acho, se tem o que eu acho falar. importante lembrar essa questão de que a China também está crescendo muito, né? Mesmo sendo socialista, a parte econômica e capitalista, né, tem esse segmento. Então, também ela tem toda essa influência econômica no mundo inteiro. Sim, sim, até porque para analisar a raiz disso, de como ela cresceu, é só ver que, né, a mão de obra barata, a matéria-prima em abundância e barata, nisso começou a fazer mais produto, a exportar cada vez mais, alavancando assim a economia, trazendo a indústria ao seu próprio país, até porque como é um regime socialista, no caso, no termo político, as coisas que tem lá são só de lá, ou seja, a indústria de lá é muito forte. Porque eles não importam coisa, por exemplo, dos Estados Unidos. Até porque o próprio Google não tem Google lá. O Google lá é uma outra empresa que faz um outro site de pesquisa. E as redes sociais lá são totalmente diferentes, sabe? Então, tipo, tem essa diferença das coisas. Tem coisas próprias feitas na China. Então, tipo, a economia lá tá elavancando muito. Então, realmente, esse é um ponto importante. E isso que torna essa Guerra Fria 2.0 ser tão perigosa assim, se fosse acontecer. Exatamente porque as duas potências mundiais estão cada vez mais fortes do que eram antigamente, sabe? O dinheiro está cada vez maior, a tecnologia está cada vez mais superior, e isso é o que realmente pode assustar, de trazer algo tão global assim e perigoso. Mais algum ponto que querem tornar, quer dizer? Hamza? Acho que eu não tenho nada para dizer, não. Então, só para concluir, eu sinceramente acho que muito difícil que essa Guerra Fria 2.0 ocorra, principalmente pensando no futuro, um conflito armado eu acho muito mais difícil ainda. Eu até de, muito, muito difícil, muito difícil. Eu acho que as coisas vão se acalmar e é isso que eu espero e torço. Uma chance, né, para essa consciência humana que ainda acho que reside nos nossos representantes. Porém, se acontecer, eu acho que vai ser algo de extrema propaganda e vão meio que tentar inovar cada vez mais e falar que o seu país é mais poderoso que o outro. Nisso criando as alianças e talvez gerando uma guerra, mas acho muito difícil. Então, cada um faz os seus pontos finais e aí a gente encerra. Eu acho que se mudar o presidente vai se acalmar tudo. E se continuar o presidente dos Estados Unidos, eu acho que pode, por mais que seja difícil, possa haver uma Guerra Fria 2.0 e um conflito armado. Eu acho difícil também, um pouco provável que aconteça essa Segunda Guerra Fria, considerando que essa questão de polo ideológico hoje em dia é muito mais difícil por conta da globalização e de tudo que, de todas as ligações e relações entre os países. Eu também acredito que vai ser muito difícil de ocorrer, porque como que eu já vi que a China ela não quer participar disso, ela não quer que ocorra isso daí, mas vamos ver também como que vai ser referente à parte dos Estados Unidos, como é que eles vão decidir referente a isso, se eles vão querer continuar para frente nessa ideia ou se eles vão querer meio que fazer as pazes entre si.
É o que eu acho é Certo. mais concordando com o Moriel mesmo, que se for ocorrer alguma coisa vai ser mais de propaganda mesmo, e não vai chegar a ser um conflito armado mesmo. Certo. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Uma pergunta assim que quer abordar algum assunto, seja referente a isso? Da minha parte, não. Também. Nem da minha. Bom, então acho que foi algo bem completo. Creio que falamos de todos os pontos, seja político, econômico e até mesmo social. Não, eu tenho ainda um ponto. O que vocês acham que as pessoas, não os representantes, falando de um conceito de nação, assim, o presidente dos Estados Unidos, quanto da China, mas o que vocês acham que as pessoas, assim, no âmbito social, podem pensar em relação a isso? Vocês acham que elas iam totalmente reprimir, ainda mais nessa fase de internet, que é falar que os dois lados estão errados, ou acham que falariam que deveria ter isso mesmo? O que vocês acham que poderia acontecer assim no âmbito mais social entre as pessoas? De todo Eu mundo. acho que as pessoas iriam oprimir e iriam falar que não é necessário ocorrer uma coisa dessas. Eu Também acho que. acho. Ih, também Não, acho a pode mesma falar. coisa porque os dois eles estão na busca de poder, ambos os países. Então eu acredito que a sociedade em si ela não apoiaria esse conflito. Eu acho que a maioria não apoiaria, mas sempre teria algumas pessoas que iriam querer que a guerra ocorresse, sabe? Porque tem pessoas que ainda não evoluíram mentalmente, né? Eu acho que as pessoas também não dariam muita bola para isso, principalmente levando em consideração a internet, que transmitiria mais informação, né? Não só a internet, e também tudo que já aconteceu na nossa história. Então, eu acho que as pessoas também oprimiriam. Sim, acho muito possível isso. Lançarem até uma hashtag cancelando o Trump, cancelando toda essa galera aí, entendeu? Falando, não, vocês estão errados aí, mano. Começa uma chuva no Twitter, assim, né? Só de pessoa criticando, não sei o quê. Acho muito possível que isso role, se não já tá rolando, e se já não rolou, né? Porque esse assunto já meio que rendeu há uns 2 meses atrás, e tá rendendo até hoje, e estamos à esperança do que ainda vai render, não é mesmo? Então é isso. Eu acho que dá-se por encerrada a nossa discussão. Creio que seja muito completa. O que vocês acharam? Vocês acharam algo interessante? Vocês curtiram? Ficaram à vontade? O que vocês acharam? Sim, sim. Foi algo bem de boa e acho que a gente conseguiu transmitir o que a gente acha, né? Pra pessoa. Bem Muito produtivo, mano. bem produtivo, certo? Mais algum? Algum ponto? Então, acho que é isso. Pode encerrar a gravação aí. É nóis, professor. Dá 10 pra nós que acho que o bagulho ficou bom. É isso. Fechou. É isso.